bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Rodrigo Telechea, vice-presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Bruno. Rodrigo, vamos conversar sobre o Fórum da Liberdade desse ano, que será realizado nos dias 11 e 12 de abril em Porto Alegre. E o evento desse ano será baseado no livro A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. E o título do evento é Quem Move o Mundo, né, em forma de pergunta. Então eu queria começar essa conversa nossa aqui, Rodrigo, te perguntando por que o IEE, que é o Instituto de Estudos Empresariais, escolheu esse tema e esse título para o evento 2016? Em primeiro lugar, muito obrigado de novo pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, com teus ouvintes. Eu acho que o podcast do Mises ele tem um alcance tremendo na sociedade brasileira, principalmente aqueles interessados na economia austríaca e liberal. Então, em primeiro lugar, realmente é muito legal estar aqui batendo um papo contigo. E como tu bem referiste, o Fórum da Liberdade deste ano está na sua 29ª edição. Ele optou por uma pergunta no título, né? Quem move o mundo? E essa aí é curiosa realmente, como se deu a decisão em torno do tema. É sempre um desafio grande para as diretorias que assumem anualmente. O IE tem uma política de que cada diretoria tem um mandato de um ano e depois troca-se a temática do Fórum da Liberdade. E esse ano, talvez um pouco diferente dos anos passados, em que a gente tem os relatos dos diretores, a temática do fórum ela foi abordada na primeira reunião. O Ricardo Heller, que é o presidente, ele foi muito influenciado pelo livro da Revolta de Atlas, da Ayn Rand, e ele trouxe esse tema para discussão logo no primeiro encontro dos diretores. E a gente começou a construir um pouco por que a obra se justificaria como temática do fórum, e no passar das discussões nós percebemos que muito do que a Ayn Rand narra no livro está acontecendo no Brasil, infelizmente. Então, a gente pensou que era uma boa oportunidade da gente trazer esse tema à tona, divulgar o trabalho de uma escritora que tem muito a contribuir com o Brasil, principalmente porque nos Estados Unidos ela ocupa um lugar principalmente entre os adolescentes, os americanos acabam lendo os livros da Ayn Rand, principalmente A Nascente e A Revolta de Atlas, ainda no colégio, né, e no início do college. Ele é o segundo livro mais influente na sociedade americana, segundo a Biblioteca do Congresso, depois da Bíblia. Então, acho que valia muito a pena também a gente trazer para o Brasil um pouco desse destaque. E além disso, Bruno, uma curiosidade, a gente discutiu bastante com a nossa agência aqui de publicidade, que é a Paim, qual seria o título do fórum. Inicialmente, isso é legal das entrevistas, né? A gente consegue mostrar um pouco para o público o que está por trás da construção. A gente estava querendo que o título fosse Quem é John Galt, mas usando essa frase que é muito referida pela autora ao longo do livro, justamente quando os personagens eles demonstram algum tipo de receio, algum medo, ou eventualmente uma própria contradição nos seus posicionamentos, essa frase vem à tona. E discutindo com a Paim, a gente acabou amadurecendo um pouco mais a ideia, e o objetivo de trazer essa indagação, ele na verdade é dúplice, ou seja, ele tem dois aspectos que o Instituto gostaria de trazer para a discussão dentro do fórum. O primeiro deles é, de fato, uma provocação para a sociedade e para todos aqueles que pensam um pouco num Brasil melhor, né? Quem realmente é o motor do mundo, né? E a resposta do livro e também do Instituto, sem querer ser o dono da verdade, mas apenas apresentar a sua proposta, é que o empresário tem esse papel de produção de riqueza, de inovação, de ideias disruptivas que sempre levam a sociedade para frente. Então, esse seria o primeiro aspecto de provocação. O segundo seria uma ideia de reflexão e conscientização. O Ricardo Heller, que é o presidente, gosta muito dessa palavra. Eu prefiro reflexão, porque eu acho que o empresário ele precisa assumir esse papel de protagonista. Na medida em que ele percebe que é ele que realmente movimenta o mundo, ele vai começar a se inquietar mais, a querer discutir muito mais as barreiras ao livre mercado e ao empreendedorismo que existem hoje na sociedade, principalmente no Brasil. E, por acaso, Bruno, todas essas manifestações que têm ocorrido na rua, elas, de uma forma ou de outra, elas mostram essa indignação da sociedade e também muito dos empreendedores com o panorama e com o ambiente de liberdade que nós temos aqui.
Nesse sentido que você resumiu, Rodrigo, qual é hoje o grande problema no Brasil nessa relação entre quem move o mundo, e o mundo, obviamente, eu estou circunscrevendo ao Brasil, e quem tenta impedir esse movimento? Né? Porque certamente esse vai ser um dos temas a ser discutido no fórum e certamente foi objeto de reflexão quando vocês definiram a temática do fórum. Né? Não, certamente. Eu acho que o que está por trás dessa discussão, Bruno, e eu volto a ela em um minuto, é que a liberdade no Brasil ela é vista como um valor pleno, né? A gente se contenta, como brasileiros, de ter alguns níveis de liberdade. A gente não pensa na liberdade na sua plenitude. Tanto é que qualquer empreendedor que queira estar de acordo com as leis, ele precisa de um selo, de uma autorização estatal para poder empreender. Não é à toa que em países mais desenvolvidos, como, por exemplo, e nem diria os Estados Unidos em primeiro lugar, mas Austrália, Nova Zelândia, países que têm um índice de liberdade mais elevado, principalmente no empreendedorismo, se obtém essas autorizações, elas não são 100% retiradas, mas num período muito mais curto de tempo, 1 ou 2 dias. Obviamente que a gente pode discutir uma sociedade sem qualquer participação do Estado. Me parece uma discussão, inclusive, que a gente tem que trazer mais à tona no Brasil. Mas eu acho que o Brasil tem que seguir passo a passo. Então, se a gente conseguir melhorar essa liberdade de empreender, retirar um pouco desses entraves estatais na atividade do empreendedor como um todo, me parece que a gente já está caminhando em passos largos em prol da conquista de uma liberdade mais plena. Então, essa discussão certamente vai estar em alguns painéis do fórum, embora a gente não queira restringir a tão somente a liberdade de empreender ao livre mercado. A ideia é trazer uma concepção mais ampla, mais larga aqui de liberdade, para que a gente use o título Quem Move o Mundo também para abordar aspectos distintos da liberdade do que aquela de empreender. E como é que se deu nesse sentido, assim, depois de definido o tema, a escolha dos palestrantes, Rodrigo? Qual foi o critério que vocês utilizaram para escolher aquelas pessoas que vão compor, né, os debates e as discussões? Essa é uma outra pergunta interessante, Bruno, porque o Fórum da Liberdade, né, tem praticamente 30 anos, o ano que vem será a 30ª edição, um histórico de pluralidade. Os palestrantes do fórum, eles têm certamente uma liberdade para expressar a opinião que eles bem queiram. Então, a gente tenta sempre compor os painéis, obviamente com uma linha de condução do liberalismo, né, daquela ideia de redução de Estado, de livre mercado, e todo o painel, pelo menos, terá 1 ou 2 pessoas que desenvolvem essa linha, que é a linha que o Instituto acredita e que nós entendemos que as lideranças empresariais têm que ter na concepção dos seus negócios. Por outro lado, a gente também tenta sempre compor o painel com algum pensamento distinto ou que não seja 100% aderente às nossas ideias. Me parece que num ambiente de debate em que a gente consegue contrapor ideias, consegue avançar. Ao passo que se a gente se mantém sempre com as mesmas ideias no mesmo centro de debate, a gente acaba falando um pouco do mais do mesmo. E é isso que o fórum tenta evitar. Então, as construções dos painéis, elas acabam passando um pouco por isso. A gente tenta observar quem tem se desenvolvido no ambiente liberal com ideias parecidas com as nossas. A gente tenta sempre também oportunizar para que novas pessoas venham ao fórum. Acho que o fórum tenta sempre trazer para conhecimento do público em geral, né, nomes que não estão 100% na mídia ou que ocupam um espaço dentro do meio liberal. Então, acho que a gente também tem um papel aqui de trazer novas lideranças, novos pensadores, novos empreendedores, para que a partir de uma exposição no fórum, eles também consigam desenvolver as suas ideias e influenciar mais pessoas, que esse é o nosso grande objetivo. Agora, essa postura de abrir o debate é uma postura que não acontece, por exemplo, no grande evento que, embora não tenha esse objetivo claro, mas ele simbolicamente é o grande contraponto ao Fórum da Liberdade, que era o Fórum Social Mundial, né, que até alguns anos atrás era realizado em Porto Alegre, hoje em dia eu nem sei mais onde é que é. Que era um fórum que não abria esse espaço que o Fórum da Liberdade abre, né? Nesse momento da nossa história em que há uma clara divergência política pública, né, especialmente nas redes sociais, mas também no debate que é publicado, né, entre aqueles que apoiam o governo e aqueles que querem que esse governo seja afastado, né, então isso tudo está muito aceso.
Como é que se faz nesse momento, então, Rodrigo, para compor esses painéis do fórum, né, tendo essas perspectivas diferentes e achar pessoas, né, que também estejam dispostas a apresentar essa visão diferente daquela que o IEE defende? É uma equação bem difícil, Bruno. Eu te confesso que não é fácil. A gente tenta, ao longo dos meses de preparação do fórum, né, sempre estar construindo e estar sempre buscando nomes que consigam, de uma forma clara, mas também civilizada, né, e aberta ao debate, trazer esse ponto de vista contraditório. E eu admito que nos últimos fóruns da Liberdade a gente recebeu algumas críticas no sentido que não se tinha aberto esse debate. E a verdade é que o debate ele não deixa de ser aberto pela diretoria. A diretoria faz os convites. O problema é que muitas vezes, pelo fórum ter tido um perfil mais liberal e menos ou estatal, por assim dizer, as negativas têm sido muito frequentes. Então, a gente tem tentado, esse ano, por exemplo, o Guilherme Afif, que é presidente do Sebrae Nacional, vai compor um dos painéis do fórum. Então, é uma pessoa que vem representar o Estado, né? Ou vem representar a atual concepção de Estado. Eu nem diria, né? O fórum tenta não... Na verdade, por essência, não é um lugar partidário, né? A gente não tem aqui uma defesa ideológica centrada num ou no outro partido. Por outro lado, me parece que o fórum estaria alienado se ele não discutisse, né, um pouco da política que acontece no Brasil. Então, se a gente discutisse quem move o mundo, o papel do empreendedor na sociedade, a necessidade dele assumir um papel de protagonista e simplesmente ignorasse o que está acontecendo fora das portas lá do auditório da PUC, a gente não estaria sendo coerente com as lições que a gente defende e com os líderes que a gente busca preparar internamente no Instituto. Então, resumindo um pouco, me parece que o Fórum ele tem esse dever de buscar a pluralidade. A gente tem sempre tentado trazer para dentro do Fórum pessoas que pensam diferente, e esse ano não vai ser numa direção oposta. Pelo contrário, haverá debates, haverá contrapontos, e a ideia é que a gente consiga, e essa parece a essência do liberalismo, a gente tem melhores argumentos. Então, a gente não precisa temer um contraponto. Pelo contrário, eu acho que o contraponto fortalece, muitas vezes, as ideias da liberdade, da redução do Estado e da livre iniciativa. Aliás, você citou o exemplo do Afif Domingos, que será um dos palestrantes, e até outubro do ano passado ele era membro do governo, como secretário da micro e pequena empresa, e sendo que o Afif Domingos tem uma história, né, anterior de um vínculo com as ideias liberais, né, que é uma coisa, quando ele entrou no governo, era uma coisa que não encaixava muito bem, e o nome dele acabou sendo muito criticado em virtude desse seu passado em defesa das ideias da liberdade, e depois esse vínculo com o governo, que se mantém de alguma forma com o cargo que ele tem na presidência do Sebrae, né? Mas vocês tiveram muito problema esse ano com convites que não foram aceitos? Esse ano eu acabei não enviando tantos convites, Bruno, mas vou te dar um exemplo do ano passado, que eu era diretor de formação, e eu por 2 vezes, eu inclusive conversei pelo telefone, e esse ano eu encaminhei um e-mail, agora me lembrando, sendo um pouco mais preciso. Nós convidamos o Piketty 2 vezes para vir ao fórum, por exemplo. E por impossibilidade de agenda, foi o argumento que foi utilizado, e eu tendo a acreditar na boa-fé e na verdade das pessoas, ele não pôde comparecer. Mas esse ano eu admito que a negativa me pareceu um pouco mais estranha, porque foi um convite feito com muita antecedência. Então a gente tem tentado, esse é um exemplo. O ano passado também nós tentamos trazer a Mariana Mazzucato, se eu não me engano, que é uma pensadora europeia, em que ela defende o Estado empreendedor, ela tem uma visão do empreendedorismo a partir do Estado. Então, essa busca de palestrantes ela é contínua. Eu admito que esse ano, em relação a todo o contexto da Lava Jato e de tudo que tem acontecido no país, a gente tem tentado ficar um pouco de fora dessa discussão política. Porque, na medida em que a gente chama um nome para o fórum, a gente acaba vinculando, né, tudo que está por trás do Fórum da Liberdade, o próprio Instituto, os seus apoiadores, os seus patrocinadores, né, eventuais descobertas oportunistas e futuras de uma investigação de Lava Jato. Então, por exemplo, muitos empresários que hoje
não frequentam mais as galerias de empreendedores, eles no passado poderiam, ou talvez até já tenham participado da Liberdade. A gente sabe que hoje em dia o Brasil está num momento de fortalecimento institucional. Por outro lado, muitos nomes que eram reconhecidos, seja do cenário político, seja do cenário empresarial, eles acabaram manchados um pouco pela Lava Jato. Então, o Fórum tem tentado buscar nomes que estejam acima um pouco dessa discussão. Embora a gente tenha aí algumas tentativas de trazer um nome que ainda não está confirmado, mas pode ser que venha desse meio também. Só uma informação complementar aquilo que você disse, a Mariana Mazzucato é uma economista italiana e o livro que você mencionou é O Estado Empreendedor, Desmascarando o Mito do Setor Público versus Setor Privado. Tendo, então, Rodrigo, a revolta de Atlas como tema, né, do fórum desse ano, como é que vocês, né, dentro do IEE, quando foram pensar, né, o evento, imaginavam ou discutiam eventualmente nas reuniões o tipo de revolta propositiva que deve haver no Brasil? Revolta não é uma palavra muito boa, mas eu estou pegando aqui o gancho do título. Mas de que tipo de revolta propositiva, né, na área de empreendedorismo, na área empresarial, vocês do IEE acham que esse fórum pode servir como instrumento de levar esse tipo de proposição e esse tipo de mensagem? Eu acho que tu tocaste num ponto muito importante, Bruno. Até o título em inglês do Revolta de Atlas, ele é Atlas Shrugged. E a gente já perde um pouco na tradução, né? Porque a Revolta de Atlas já é uma segunda tradução. A primeira tradução do português foi Quem é Joe Galt, era o título, né? Depois foi reeditado agora pela Sextante como a Revolta de Atlas. Mas, na verdade, o título em inglês que Atlas deu de ombros, né? Ou seja, o empresário simplesmente desiste de tentar empreender num ambiente tão hostil como é aquele Estado, na verdade é os Estados Unidos, num futuro, né, próximo ou não próximo, depende da interpretação, mas me parece que a gente já perde um pouco nessa tradução. E isso a gente conversou muito durante as reuniões, porque a história da Revolta de Atlas, ela mostra empresários desistindo, né, daquela sociedade cada vez mais estatal, cada vez mais tomada pela ideia de interesse comum e contrária ao indivíduo, a busca pela razão, né, pela racionalidade dos negócios, pela inovação, e esses indivíduos acabam sumindo. E essa ausência de mentes relevantes ou mentes bem dotadas na sociedade levam a uma disrupção. O Estado praticamente não sabe o que fazer, e esses indivíduos vão para uma outra sociedade, que é chamada de Vale de Galt, e lá eles desenvolvem as suas capacidades e as suas inovações. E o que a gente busca no fórum não é levar a discussão para um outro Vale de Galt, é dizer que o Vale do Galt é o Brasil. Então, a gente não quer que passe a mensagem de que a gente não acredita na sociedade brasileira e que a gente, como alguns têm feito, deve se mudar para uma sociedade que seja mais libertária. Pelo contrário, a gente precisa conscientizar o empresariado, e aí vai aquele ponto da reflexão que eu mencionei anteriormente, de que o Vale do Galt é o Brasil. E como é que a gente torna um Brasil mais liberal, menos estatal? Justamente conscientizando, influenciando a nossa comunidade familiar, de vizinhança e empresária, de que a gente precisa muito mais da atuação individual do que da presença do Estado. E aí conecta muito com o teu livro, Bruno. Acho que a gente, o brasileiro, por diversos aspectos que tu muito bem apontas, culturais e muitas vezes também políticos, ele acaba exigindo que o Estado tome uma ação para resolver um problema seu. Quando, na verdade, o empresário ele não é nada mais do que alguém, ou um empreendedor, que resolve uma necessidade sua e também da sociedade. Então, o papel do empreendedor também é resolução de problemas. Ele dá uma solução para uma necessidade. Se todo brasileiro tiver essa alma empreendedora e em atividades pequenas acabar suprindo um papel que hoje é do Estado, automaticamente o Estado vai ser reduzido. Então é um pouco dessa ideia, dessa reflexão de que o indivíduo por si só ele é capaz de suprir uma ausência estatal, é o recado que a gente quer passar. Bom, só explicando aos ouvintes que eventualmente não conhecem a história, né, e para entender o título Atlas Shrugged, que é o título em inglês, o Atlas é um titã
da mitologia grega que foi condenado a sustentar os céus para sempre, né? Então, aquela imagem da capa, né, de um homem segurando o mundo nas costas é que tem essa simbologia que a Ayn Rand vai usar para mostrar que o empreendedor é aquele que é obrigado a segurar, a sustentar, né, os seus próprios ombros, o mundo, em virtude dessa política intervencionista, né? E até, Bruno, nesse ponto, a gente está com uma iniciativa nova, até um programa de crowdfunding, para criar uma estátua real da Revolta de Atlas. Então, a ideia é que essa estátua, se de fato o crowdfunding der certo, e a estátua já está sendo produzida, a gente quer arrecadar recursos para que a estátua esteja posta no fórum. Vai ser uma estátua de altura normal, se eu não me engano, de 1,80 m, mais ou menos, em que as pessoas poderão, se assim quiserem, tirar fotos carregando o mundo, assim como Atlas, como tu bem disseste, foi condenado por Zeus. Então é uma inovação desse fórum, criar uma estátua que depois vai ser doada para alguma instituição, provavelmente para a própria PUC, que é quem nos recebe, e com a participação daqueles que gostam do livro, que defendem as ideias, e também aqueles que queiram ter o seu nome na estátua, ou ganhar um brinde, uma camiseta, aí depende um pouco ali da faixa do crowdfunding, mas é uma inovação que esse fórum vai trazer e que eu espero que a gente consiga levantar o valor para fazer esse investimento. E o crowdfunding está sendo feito pelo site do Fórum da Liberdade ou tem um site específico para isso, Rodrigo? Site específico para isso. A gente está divulgando no Facebook, ainda não está aberto para ter pessoas fora do Instituto. A gente optou inicialmente para fazer uma campanha interna, mas a partir do dia 1º de abril vai ser aberto para o público e a partir disso construir essa estátua de tamanho real e que representa essa luta do Atlas em prol da liberdade. Então, a partir do dia 1º de abril, quem quiser informações e que eventualmente quiser ajudar nessa campanha, as informações estarão na página do Facebook do IE, é isso? Exatamente. O site, Bruno, é www.catarse.me/Você Move o Mundo. Aí a campanha do crowdfunding tem um vídeo ali mais ou menos instrutivo do que é. A campanha começou, deve fazer 5, 6 dias, tá? Então é uma campanha que, pelo prazo aqui, me parece que a gente vai conseguir sim levantar esse valor. Rodrigo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Parabéns aí por mais um fórum sendo realizado. E convide os nossos ouvintes do podcast do Instituto Mises Brasil para o próximo fórum. Pessoal, nos dias 11 e 12 de abril, estaremos realizando o 29º Fórum da Liberdade, no auditório da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Uma série de palestrantes já estão confirmados, entre eles o próprio Bruno Garchaglin, que vai nos brindar certamente com uma palestra sobre toda a temática que recentemente publicou no livro e também toda a sua experiência sobre conservadorismo, sobre liberalismo e uma série de temas que ele trata diariamente aqui nos podcasts. E também outros palestrantes de renome, como o Arnaldo Jabor, o Guilherme Fiuza, o Leandro Narlock. Acho que vai ser um fórum em que a temática vai ser quem move o mundo, mas tudo que está acontecendo no Brasil certamente será discutido nos painéis e a ideia é que, ao final, a gente consiga ter algumas conclusões de como tornar a sociedade em que vivemos mais liberal e menos estatal. Espero vocês lá. Rodrigo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Bruno, um grande abraço. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.